Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um bate-papo. Como você pode ver aí pela live, nós vamos trocar uma ideia sobre esse tema que eu fiquei assim indignada. E por que será? Então acompanhe este vídeo até o final. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de antes de sair, se inscrever no canal e no finalzinho dê o seu comentário. Quero saber também a sua opinião a respeito do que vai ser falado neste vídeo. Então se prepare porque nós vamos trocar uma ideia, assista até o final e vamos! Que live é essa que me indignou? Outro dia eu estava assistindo uma live a respeito da cantora e pastora Ludmilla Ferber, né? Se você não conhece, ela faleceu há pouco tempo, repercutiu bastante pela luta dela e testemunho de fé para a cura do câncer. Só que aprove Deus de levá-la para junto de si. Então, por acaso, né, eu vendo os comentários e tal, encontrei uma live em que um era o mediador e tinha os outros convidados. Se eu não me engano, eram até seguidores do canal ou interessados em participar da live. E ali, eu escutando e tudo que estava sendo falado, contar um pouco da história dela. Nem adianta mencionar aqui qual é o nome dessa live, porque assim, pelo que falaram, eu não vou nem dar crédito aqui, tá? Eu acho assim, cada um tem que dar uma opinião. Nós temos que respeitar. Agora, aceitar, aí é outra condição. Então o mediador começou apresentando a cantora, principalmente para aqueles que por acaso não a conheciam, falaram da batalha dela, da luta contra o câncer, da fé, da mulher que ela era e tudo. Então assim, eu particularmente a conhecia, né? Por meio da mídia, ela participava muito das igrejas, cantava, ministrava, e eu fiquei muito assim compadecida pela morte dela, muito sentida, porque ela batalhava muito e por mais que saibamos que a última palavra vem de Deus, seja o sim ou não, o importante era ter fé. E ela tinha muita fé, muito mesmo. E ela cantava no altar, no púlpito, né, bem magrinha e às vezes até de joelho. Ela tinha um câncer de pulmão, mas mesmo assim ela conseguia cantar, louvar, adorar o nome do Senhor. Isso era muito digno, era um testemunho tremendo para aqueles que às vezes estavam com a mesma doença ou padecendo por outra situação. Ela dava o seu testemunho. Tinha muita fé que ela ia ser curada. Então, em vista disso, o mediador passou, né, para que as outras pessoas também dessem a sua opinião. E não vi tudo, mas o que eu vi, assim, né, já deu assim, já me, sabe, me indignou quanto a isso. E eu assisti bastante, até o meio mais ou menos, não consegui assistir até o final. E foi até um senhor que estava contando que ele passou também por muita coisa. Ele viu na casa dele pessoas que eram cristãs, se eu não me engano, o pai dele e o irmão, que foram cometidos pelo câncer e eram pessoas cristãs, buscavam muito a Deus, oravam, iam muito à igreja e naquela busca incessante, aquela oração, ambos morreram de câncer. Então ele, como filho, irmão, vendo essa situação, ele muito se entristeceu, se indignou com Deus. E por causa dessa situação que ele via que pessoas boas, né, mesmo pedindo a Deus, morreram de câncer, então ele se afastou de Deus e hoje ele é ateu. Ateu, completamente. Não adianta ninguém falar nada sobre Deus e tudo, que ele sempre vai ter uma opinião formada, né, em vista da experiência que ele teve, de sofrimento, de luta, de ver que as pessoas que eram próximas a ele, cristãs, morreram e pedindo a Deus e tal. E ele viu muitas coisas e até relata que no mundo é assim, porque Deus
Que Deus é esse? E outras pessoas também que depois falaram que Deus é esse, que permite tanta coisa acontecer e até gente assim, má, tá aí vivendo e as pessoas boas estão indo embora. Deram exemplo, né, devido a essa pandemia, porque Deus não poupou algumas pessoas e tal. E até qualificaram Deus com adjetivo assim que eu não tenho coragem aqui, sabe, de citar, porque muitas dessas pessoas estavam revoltadas com Deus, muito revoltadas, sabe, e deram assim qualificações que eu não tenho como aqui citar. Então, claro que a opinião é livre, a gente tem que respeitar, e dependendo da opinião, daquilo que você tem como instrução, como você foi criado, sabe, tem como doutrina, muitas vezes não cabe a gente aceitar, e esse foi o meu caso, sabe? As opiniões ali foram livres, discordaram muito, né, de Deus, por quê? Porque ele não fez nada, por que não faz nada? Que Deus é esse? Fala de bondade, fala de amor. E a minha opinião é o seguinte, eu fiquei assim muito triste, indignada, eu interrompi na hora. Claro que eu não sou perfeita, não sou a dona da razão, mas assim, primeiro, ninguém deve qualificar Deus de forma má, sabe? Ninguém deve qualificar o Criador, por mais que seja ateu ou não, ninguém deve qualificar Deus de forma indigna. Então, assim, isso me chocou. Eu, como cristã, eu fiquei muito indignada, fiquei muito triste, cheguei a chorar, sabe? Porque usaram palavras muito fortes, tá? Para qualificar Deus. Então, assim, eu chorei, fiquei muito, sabe, chocada com aquilo. Falei, não, Deus, por isso. Gente, olha, uma coisa é certa. Se você não acredita em Deus, é o seu ponto de vista, tá? Mas que haja respeito, tá? Eu sou evangélica, eu tenho a minha doutrina, eu tenho o meu ponto de vista, mas eu não posso chegar na mídia, porque acho que a internet é terra de ninguém, falando coisas que vá denegrir a fé do outro. Essas pessoas qualificaram Deus de forma absurda. Como se Deus fosse surdo, como se Deus não olhasse nada. Se tudo isso está acontecendo, por que será? Essa maldade no mundo, por quê? Vamos pensar sobre isso. O que fizeram para que tudo isso acontecesse? Teve uma consequência. E nisso tudo que nós estamos vendo é a mão de Deus. Seja você que acredite em Deus ou não. É a mão de Deus. As coisas estão acontecendo porque as pessoas se afastaram de Deus, não tem temor, acham que podem falar qualquer coisa, que Deus é surdo, que Deus não vê nada. Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Você está falando isso porque não passou pela situação que aquele homem deu exemplo, que perdeu os pais de câncer? Eu também perdi um pai. Eu também perdi minha mãe recente, entendeu? E o único que esteve comigo o tempo todo, que me provou isso, eu conto a experiência que eu tive, vou deixar no finalzinho do vídeo. A minha mãe morreu de Covid, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, vou deixar no finalzinho do vídeo o link para você clicar, tá bom? Eu também passei por muita coisa, nem por isso fiquei indignada. Sabe por quê? Porque isso tudo tem um fundamento. Mas eram pessoas que eram cristãs, meu pai, minha mãe, amavam a Deus, eram pessoas honestas e Deus levou. Deus levou, mas nem por isso eu fico revoltada. Claro que eu sinto saudades, claro que eu choro, eu tenho os meus momentos, mas diante disso tudo, Deus nunca me decepcionou. Deus nunca me deixou de lado. Eu sou órfã, mas Deus nunca me abandonou. Deus nunca deixou faltar nada e Ele sempre me prova a cada dia o seu amor. Então por isso que eu fico revoltada com essas pessoas, sabe? Se não acreditam em Deus é problema delas, mas que não deem nome pejorativo, sabe? Talvez em palavras aqui eu não seja tão eloquente para te provar que Deus existe. Mas se você está vivo, respirando, porque Deus permite,
Deus está no controle de tudo. Deus é o nosso ar, nos dá o fôlego de vida. Vê quantas pessoas no dia hoje não acordaram. Deus tem um plano, Deus tem o controle de tudo. E isso é desde a fundação do mundo. No Éden, nós éramos para viver eternos, mas Eva comeu do fruto e aí entrou a maldade, entrou as consequências. E hoje a gente vive essa vida, gente. Se não fosse lá no início, a gente era eterno. Mas Deus, uma coisa eu digo para vocês, Deus prova o seu amor diariamente para aqueles que o buscam. Ah, mas muita coisa acontece, porque Deus permite isso, porque é vontade dele. E com certeza, mesmo a pessoa no fundo do poço, se o buscar, ele vai ao encontro daquela pessoa. Eu não tenho como me abrir aqui para te provar, para te dizer, para te mostrar o que Deus fez por mim em meio à dor. Você pode achar, ah, mas é fácil? Não é fácil. Se você conhecesse, se você convivesse comigo, ia saber o quanto eu já passei e Deus nunca me desamparou. Então eu fico revoltada quando eu escuto certas coisas falando sobre Deus. Deus, Ele está acima de nós. Claro que a minha defesa aqui para Ele é mínima, porque Deus por si só não precisa de defesa, Ele é. Basta aqueles que creem. E se tudo isso está passando, está acontecendo no mundo, é porque as pessoas se afastaram de Deus. Você acha que essa pandemia aconteceu porque eu até gravei um vídeo falando de uma situação, você lembra na escola de samba que fizeram com Jesus Cristo, com o Filho de Deus, que arrastaram ele? Você não lembra não? Eu falei depois do carnaval, eu gravei um vídeo, vou deixar esse vídeo aqui no final também para você clicar, falando que ia ter consequências. E olha aí. E olha aí. Ah, mas ele levou muita gente. Eu creio até, Deus levou essas pessoas porque, independente de pandemia, já estavam na hora delas. Ah, mas em grande escala assim? Não sei os planos de Deus. Mas outros você vê, Deus as livrou como eu sou um testemunho. Deus me livrou também da morte. A gente não sabe os desígnios de Deus. Nós temos que crer. Crer nele, que ele existe, que ele está vivo. Se você não acredita ou não, é problema seu. Eu espero um dia que venha mudar o seu ponto de vista. É isso. Então tá, teremos outros vídeos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de assistir os próximos, tá? Eu sempre intercalo aí os vídeos com vlogs, com viagens, com dicas, receitas, tá bom? Fique com Deus. Saiba que Ele está aí, ó, olhando por você. Se você buscar, você vai encontrá-lo. Jesus está voltando. Isso tudo que a gente está vendo é um cenário aí para a volta de Cristo, que está sendo preparado. Em breve Ele vai voltar. Aceite-o como seu Salvador. Busque a Deus enquanto há tempo. Um beijo, fique com Deus e tchau!